Oi, eu sou Rafael Maffei, esse é o Direito e Sociedade. Antes da gente começar, um aviso. O episódio de hoje fala de alguns temas que são temas talvez pesados e mais sensíveis. A gente vai falar de depressão, de estado puerperal, de quadros mentais agravados e a gente também vai falar de morte de recém-nascidos. Então veja se você está num dia bom para ouvir esses assuntos e veja se você não está em companhia inadequada, tipo com as crianças no carro. Hoje a gente conversa com a Bruna Angotti. A Bruna é graduada em Direito pela USP, ela é graduada em Sociais pela PUC, tem uma especialização em Criminologia, fez mestrado e doutorado em Antropologia Social, é advogada e é professora universitária. A Bruna é autora de uma tese chamada Da Solidão do Ato à Exposição Judicial, uma abordagem antropológico-jurídica do infanticídio. Ela também apresentou o podcast Cuidar Verbo Coletivo, e é uma colega minha no LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, um centro de pesquisa e de produção de conhecimento sobre a evolução do autoritarismo no Brasil. A Bruna tem uma tese muito impactante sobre infanticídio, e infanticídio é um tema sobre o qual, na Faculdade de Direito, curiosamente, a gente fala pouco. Eu lembro que eu, nas minhas aulas de graduação, um pouco que passei, assim, muito rapidamente pelo infanticídio, porque nos crimes contra a vida, ele, sem dúvida alguma, fica em segundo plano em relação ao homicídio, que, do ponto de vista quantitativo, é o crime que mais ocorre. E mesmo para quem vai fazer uma leitura crítica, inclusive com o viés de gênero, do sistema de justiça criminal e do seu impacto sobre as mulheres, ele também costuma ser colocado em segundo plano em relação a outros delitos, como o aborto ou como a violência contra a mulher. Mas o infanticídio é um tema muito interessante para a gente olhar uma série de confluências, de intersecções que acontecem dentro do sistema de justiça em relação a alguns assuntos que são muito importantes e sobre os quais a gente, curiosamente, fala muito e dá muito valor fora do sistema de justiça criminal. O primeiro é o tema da saúde mental. O infanticídio é intimamente associado a um quadro mental específico, sobre o qual a gente vai falar com a Bruna, que acomete as mães em algum momento da gravidez, as gestantes, né? E as mães nos momentos imediatamente posteriores ao nascimento das suas filhas e dos seus filhos. E o segundo é a representação que se faz da figura materna no sistema de justiça. E o infanticídio é muito lido em confronto com uma expectativa social sobre a maternidade, uma leitura sobre o papel da mulher como mãe. E tanto num caso quanto no outro, ele é um pouco que o antônimo, ele é um quadro em que aparentemente tudo deu errado nesse aspecto, porque tudo aquilo que a gente espera numa leitura toda carregada de vieses e de papéis sociais de uma mãe é o oposto daquilo que o infanticídio representa. Então, ele me parece um instituto jurídico muito bom para a gente casar o que é a leitura que é feita pelo sistema de justiça, e nesse caso específico, pelo sistema de justiça com uma intensa participação dos leigos, porque o infanticídio é julgado no júri, com esses outros quadros, né? Seja da maternidade, seja de uma saúde mental precária que necessariamente acompanham os crimes de infanticídio. Bruna, é um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigado por participar. É uma alegria esse convite, fiquei muito contente, muito bom poder falar da tese nesse espaço e trocar essa ideia com você. Obrigada. Imagina. Bruna, vamos começar pelo começo. Diz pra gente o que é um infanticídio e por que o infanticídio é diferente de outros crimes contra a vida, por exemplo, de um homicídio, inclusive contra uma criança. Tá bom. Bom, o infanticídio é o artigo 123 do Código Penal brasileiro, que diz que infanticídio é matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, com pena de detenção de 2 a 6 anos. É um crime cuja agente é necessariamente a parturiente ou a puérpera, ou seja, aquela que acabou de dar à luz, e é considerado um crime excepcional pelo fato de ser cometido por mulheres que
supostamente estão sem o completo domínio de seus atos. E, em decorrência disso, é um crime que tem a pena reduzida com relação ao homicídio. Então, no Brasil, o infanticídio é essa categorização legal. Tem outros países com tipificação também, mas com outra categorização. Então, por exemplo, alguns países até 1 ano, considerado de morte de um recém-nascido até completar 1 ano de vida, por exemplo, considerando não só os efeitos do parto, mas também os efeitos da lactância. Então, muda de figura, né? Tem o Bohannon, um antropólogo, diz que a lei é como um camaleão, muda de figura, muda de cor de acordo com o lugar. Né? Então, tem vários países que têm o infanticídio tipificado com pena reduzida com relação ao homicídio, mas muda bastante essa figura. No Brasil tem essa peculiaridade, então, que não tem nas outras legislações, de ser em estado puerperal, que é uma coisa que eu acho que a gente vai conversar a respeito hoje, né? O que é esse estado puerperal. E também tem uma peculiaridade de ser justamente nesse durante ou logo após. Muito legal. Eu estava assistindo a um filme que a Bruna me recomendou, que está no Netflix, e que eu recomendo a todo mundo que assista, chamado Crimes de Família. Gladys. Gladys. Gladys, te acusan de homicidio agravado por el vínculo. El piso estaba manchado de sangre, era claro que habían intentado limpiar. É incrível, acho que eu vou fazer menção a filmes algumas vezes aqui, vou tentar não dar nenhum spoiler, mas vale muito a pena assistir, assistam. E uma das coisas que eu percebi assistindo ao filme é que, da maneira pelo menos como o filme retrata no sistema jurídico argentino, o infanticídio é uma espécie de um homicídio, né? Portanto, é apenado como um homicídio, não é um crime à parte, mas com uma pena diminuída. Né? Então, enfim, acho que é um pouco esse... construção legal diferente, mas no fundo com o espírito comum de reconhecer que aquela é uma circunstância particular e que não mereceria o mesmo tratamento do homicídio comum, ou talvez até de um homicídio agravado por ser cometido dentro das suas relações parentais, né? E familiares. E desde quando que isso é assim, Bruna? Quando que a gente olhou para o infanticídio e falou, opa, peraí, isso aqui não é simplesmente um homicídio de um recém-nascido? Tem alguns historiadores, como o Adriano Prosperi, que tem um trabalho lindo chamado... esqueci agora, mas Gente, eu falei desse trabalho hoje de manhã, daqui a pouco vem. Mas o Adriano Prosperi, que é um historiador muito, muito interessante da microhistória, ele tem um trabalho que ele estuda justamente um caso de infanticídio que aconteceu em Borgonha, no século XVIII, e ele vê como esse caso foi trabalhado e pensando, né? O livro é todo sobre esse caso, e ele vê como esse caso foi trabalhado ali, tanto qual era a expectativa de um dever ser feminino, qual era o lugar da mulher na sociedade, como é que se via essa mulher. Então, ele vai trabalhando vários elementos que ele vai destacando do caso para poder trabalhar conjuntura social do período. Então, é um trabalho belíssimo. E nesse trabalho, ele remonta um pouco a história do infanticídio, então, como uma categoria legal, né? E um dos pontos que ele aborda é justamente o seguinte: no século XVI, XVII, os jurados costumavam absolver essas mulheres, considerando 16, 17, 18, né? Depende do lugar, mas ele está olhando principalmente para a Europa, ele está olhando especialmente para Borgonha, mas enfim, traz alguns elementos europeus. Os jurados costumavam inocentar as mulheres, porque a pena era muito penosa, era uma pena de morte para mulheres que matavam o próprio filho. Então, tinha uma leniência dos jurados em julgar esses casos da maneira mais extrema e acabava caindo, então, numa absolvição. E a leitura do Prosperi e de outros autores é que, em determinado momento, se percebeu isso, que essas mulheres saíam ilesas, que tinham um alto número de infanticídio,
e que era preciso, então, algum quantum de pena. Então, entra um pouco na chave da racionalidade penal moderna, né, trabalhada pelo Álvaro Pires, de que, assim, algum quantum de pena tem que ter, algum tipo de punição tem que ser garantida, né? Não dá para algo que é punido com pena de morte, né, essas mulheres serem sempre absolvidas. Então, criou-se essa categoria que é intermediária entre um extremo e outro, né, entre a absolvição e a pena de morte, criou-se a categoria do infanticídio, que é uma categoria abrandada. E aí, na nossa legislação, essa categoria abrandada aparece desde o Código de 1830. Então, é o de 1830, 1890 e o de 1940 em vigor, previram, né, os anteriores, e o de 40 prevê o tipo penal infanticídio. Só que o de 30 e 90, a previsão era para ocultação do motivo para ocultação da própria desonra. Então, a honra, né, era o foco central dessa legislação, e na nossa legislação mudou, né, na de 1940, em vigor atualmente, mudou para o estado puerperal, que é um período, Rafael, que coincide muito do diálogo entre medicina e direito, né, e a entrada dessa cientificidade no direito. Então, acho que vale a pena ressaltar isso. Só que, curiosamente, a honra não saiu do Código, foi para lá no 134 do Código Penal, que é o artigo relacionado a abandono de recém-nascido. E se o abandono de recém-nascido é feito para ocultação da própria desonra ou da desonra de alguém, existe uma previsão de pena de 2 a 6 anos. Então, a pena é igual à do infanticídio, se ocasionar morte, a pena igual à do infanticídio. Só que não é somente a mulher, a mãe, ou pode ser um outro familiar que abandonou o recém-nascido por questão de honra. Curioso, né? Como o legislador não largou o osso e deixou isso lá na legislação. Então, a previsão anterior era do infanticídio, mas assumia-se que o motivo de uma mulher matar o seu filho recém-nascido era para que ela ocultasse eventualmente uma gravidez à vida fora de um casamento, certo? E, eventualmente, com a chegada de toda essa carga, imagino que você esteja falando, né, desse influxo científico, da chegada do positivismo criminológico, enfim, e do reconhecimento, do aumento da importância do reconhecimento dos estados mentais para a prática de crime, isso que já existia só mudou de lugar no Código e foi acrescido do reconhecimento de uma nova determinante que leva a essa situação. Perfeito, interessante. Exatamente isso. E aí, em vários países, tem essa legislação abrandada. É uma tradição inglesa, então vários países que foram, né, colonizados pela Inglaterra tem essa legislação vigente de redução da pena para casos de infanticídio. Outros não, né? Então, por exemplo, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, tem a previsão específica do tipo penal infanticídio, ou né, nos chamados atos, né, da common law. No caso específico, por exemplo, dos Estados Unidos, não, é o contrário. Os casos são julgados, em geral, como homicídio, não tem o tipo penal específico, e aí tem que brigar, a defesa tem que brigar por inimputabilidade para conseguir algum tipo de redução de pena, outra leitura que não a leitura do homicídio. Então, nesse caso, você tem que disputar com a inimputabilidade como existiria num outro cenário qualquer, né? De qualquer tipo de perturbação dos sentidos, incapacidade de se autodeterminar, qualquer coisa do gênero. Entendi. Exatamente. Acho que é interessante. Ô, Bruna, explica para a gente o que é, afinal das contas, o estado puerperal, porque acho que isso é a chave de entrada, né? Para toda a discussão, para todo o caráter específico do infanticídio, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Ninguém sabe, porque assim, o que a lei chama de estado puerperal, não existe uma categoria correspondente na medicina. Então, se você abrir livros de psiquiatria, de obstetrícia, que falam dos transtornos pós-parto, em nenhum deles existe o estado puerperal. O que existe, na verdade, é o puerpério,
que é o período de aproximadamente 40 dias entre o parto e o corpo voltar para o estado pré-gravídico. Então, na medicina tem esse lapso temporal, que é o puerpério, e tem também os transtornos do pós-parto, que vai desde baby blues, que é uma depressão leve, que atinge parte importante das puérperas, até a psicose pós-parto, que é gravíssimo, né, passando pela depressão pós-parto. Mas não existe essa categoria estado puerperal. Então, eu fui procurar onde ela estava. E ela começa a aparecer na legislação. Ela começa a aparecer na legislação brasileira, né, da década de 40, e, curiosamente, ela é uma categoria que ela é definida pela medicina legal, que fica nessa interface entre a medicina e o direito, mas ela não tem correspondente na medicina. Então, é extremamente abstrato, né, o conteúdo do que é estado puerperal, e isso acaba levando a uma insegurança jurídica da interpretação do tipo penal, porque o que eu trabalho na tese é que existem aqueles que acreditam no infanticídio, né? Então, aqueles que acreditam no infanticídio, tem doutrinadores que acreditam, tem operadores do direito que acreditam, tem toda uma argumentação do porquê, o que é o estado puerperal, o que seria esse durante e logo após. Então, tem toda uma justificativa que dá lastro para essa expressão e permite ela ter conteúdo. Agora, tem aqueles que não acreditam no estado puerperal, né, doutrinadores e operadores do direito. Então, acabam usando essa categoria como algo, bom, isso não é fácil de ser comprovado, não tem como se verificar, não é presumido, precisa ter certificação, verificação, laudo, mas, ao mesmo tempo, os laudos são inconclusos, não é possível. Então, assim, esvazia o sentido do que poderia ser um estado puerperal na tentativa de não aplicar o tipo penal infanticídio e de não aplicar, portanto, essa redução de pena. Então, quem classifica estado puerperal é a doutrina, principalmente a doutrina médico-legal, a doutrina penal também, mas é uma classificação absolutamente não concreta, né, com diálogo com a medicina. Mas a condição que importa para a gente do estado puerperal, para a gente, eu digo, para a gente do direito pensando no enquadramento do infanticídio, é uma condição, sobretudo, mental, né? Menos do que a condição física do puerpério propriamente, que é, né, a volta do corpo, ou não? As estudiosas, porque assim, nos países anglófonos, tem uma excelente produção bibliográfica de pesquisas empíricas de muita qualidade produzidas desde a década de 70 sobre filicídio, que seria a morte de filhos pelos pais. Dentro desse guarda-chuva filicídio tem o guarda-chuvinha infanticídio. E dentro do infanticídio, que seria essa morte causada pela mãe no primeiro ano de vida, né? Dentro do guarda-chuvinha infanticídio, tem vários tipos de infanticídio. E um dos tipos de infanticídio seria o neonaticídio, que é uma categoria que foi encontrada, né, foi trabalhada por vários pesquisadores em diferentes campos e encontraram resultados muito semelhantes. O que é o neonaticídio? É o que o nosso Código Penal descreve: matar durante ou logo após o parto o próprio filho, né? Isso seria neonaticídio, nas primeiras horas de vida, no primeiro dia de vida. E essa categoria de neonaticídio corresponde muito perfeitamente aos casos que eu estudei. São muito semelhantes. Tão semelhantes, Rafael, a ponto de ter hora que eu falava assim, durante a pesquisa, eu devo ter feito uma bagunça, esse Excel me mata, eu estou lendo o mesmo caso de novo. Eu falava, não, mas eu não estou lendo o mesmo caso de novo porque a ré tem outro nome. Então, assim, até eu entender que eu estava lendo casos diferentes, mas muito semelhantes entre si, eu demorei um pouco. E foi aí que eu falei, pô, aqui tem uma categoria, né? E foi quando eu encontrei essa bibliografia com a categoria. Tudo isso para dizer que quem trabalha com neonaticídio na medicina, na psiquiatria, tem trabalhado com a ideia de que existe uma síndrome do neonaticídio, justamente por ser possível categorizar de maneira tão semelhante os casos que acontecem nesse período.
E aí, nessa síndrome do neonaticídio, o que se alega é que é algo da ordem biopsicossocial. Então, não é somente biológico, não é somente hormônio, ou mesmo a dor do parto, né, o momento de perturbação do parto, não é somente social, mas tem um elemento social importantíssimo, que é medo de ser mandada embora de casa se parecer grávida, medo da família, questões relacionadas a muita vulnerabilidade, a falta de acesso à educação sexual, enfim, tem uma série de elementos que são de ordem social e uma série de elementos que são de ordem psíquica. Por exemplo, o processo que grande parte dos casos repete de negação ou ocultação da gestação. A negação é a não racionalização da gestação. Isso acontece, essas mulheres, inclusive, algumas delas continuam menstruando durante a gestação, não há uma mudança no corpo, elas não ficam com barriga, porque tem um processo de negação tão grande que o corpo, inclusive, reage a isso. Então, eu não separaria essa esfera biopsicossocial desses casos. Não tem como trabalhar com uma separada da outra. No Crimes de Família, no filme, tem uma cena na qual uma psicóloga é entrevistada e ela explica um pouco, né, esse fenômeno da negação e da não aceitação e do como o corpo somatiza, inclusive. Eu conheci uma mulher que descobriu que estava grávida no dia que o filho nasceu. Muita dor, muita dor, muita dor. Não estou passando bem, de madrugada, foi ao banheiro, achou que tinha comido alguma coisa estragada e nasceu um filho, né? Enfim, uma menina que hoje, uma filha, na verdade, né? Uma menina já é adulta, tal, mas e eu convivi com esta pessoa durante o período da gestação, e pessoas que eu conheço conviveram com ela e ela, assim, era magérrima, não tinha nenhuma barriga. Então, a ponto da gente ter se perguntado, meu Deus, como é possível que isso tenha acontecido? E depois, quando eu vi o filme, li a sua tese, falei, bom, aparentemente não é uma coisa tão inédita, né? E é interessante esse caso que você conta, porque eu mesma já ouvi vários casos semelhantes, e é isso, e esses casos podem terminar no infanticídio, porque justamente a pessoa leva tanto susto, né? Racionaliza a gravidez no parto, descobre que está grávida no parto. Se você não tem ali um amparo, pessoas ao redor, algum tipo de possibilidade de cuidado, uma presença de espírito ali na hora para entender o que está acontecendo, assim, a chance desse bebê morrer é enorme. E essa pessoa especificamente era uma mulher sozinha, não só sozinha no sentido de não ser casada, mas sozinha no sentido de que vivia sozinha em São Paulo, em situação de muita vulnerabilidade. Então, assim, acho que fecha o cenário que você descreve perfeitamente. Ô, Bruna, e assim, a gente em penal, a gente no direito, né, trabalhando com penal, trabalha muito com, né, existe um binômio, um trinômio, na verdade, né, de imputabilidade, inimputabilidade, semi-imputabilidade, que é a capacidade que a pessoa tem de responder moralmente, digamos assim, né, pelo ato praticado, né? Como é que a gente... E eu sempre trabalhei com para mim, quando eu pensava o exemplo dos furos na legislação, eu pensava na situação do que a gente chama de actio libera in causa, que é o sujeito ou a sujeita que comete um crime estando completamente embriagada, né? Ou embriagado. A pessoa está assim, não sabe nem onde está, não sabe o nome do pai, não sabe nada, completamente bêbado e comete um crime. E a gente trabalha com a ficção de que, embora quando essa pessoa cometeu o crime ela estivesse numa situação de óbvia inimputabilidade, ela, lá no começo da noite, quando tomou o primeiro gole de cerveja, estava em situação de imputabilidade. Então, ela era livre lá no começo. Então, lá na causa daquela sequência de eventos, ela era livre. Aí ela tomou uma cerveja, tomou uma vodka, tomou um conhaque, tomou um uísque,
ficou em uma situação completamente imprestável do ponto de vista da imputabilidade, cometeu um crime, mas ainda assim a gente finge que ela era imputável porque lá no começo da noite ela era imputável, né? Essa situação que você descreve na sua tese e que é retratada no filme, né, no Crimes de Família, revela uma pessoa que, no momento em que comete o ato, está em situação de absoluto choque. Vamos lembrar, né? Pessoas que em muitas situações se deram conta de que estavam grávidas naquele instante. Como é que a gente considera isso imputável? Uma coisa que eu fiquei, o tempo todo que eu li a sua tese, eu falei, mas... Aí tem um grande nó e um desencaixe legal absurdo, assim, eu acho que é um puxadinho legal, assim, porque a gente sabe, né, que no Código Penal, para ser considerado um crime culposo, precisa estar descrito, né, na lei que admite-se a categoria culposa, senão é doloso ou não é crime, certo? Então, no caso do infanticídio, não tem infanticídio culposo, não tem a previsão do culposo. Então, ou é doloso, ou seja, intencional, como você explicou, ou não é crime. Agora, o próprio tipo penal traz em si, né, uma situação uma situação biológica, teoricamente, né, dentro dessa categoria estado puerperal, que tira essa mulher do seu estado de consciência, né, que retira a capacidade dela de discernir ali o que é certo, o que é errado, o que está acontecendo. Somado a isso, né, se a gente pensar no infanticídio, no neonaticídio, né, como uma categoria biopsicossocial, né, há tantos elementos ali que tornam ainda mais difícil a percepção desse ilícito. É isso, aquilo que você negou ou ocultou, né, e procrastinou de alguma maneira durante 9 meses, de repente aparece. E aí? Né? Então, assim, esses casos não são planejados, a morte não é planejada. Muitas vezes essas mulheres dão à luz no banheiro do trabalho, no banheiro de casa, estavam assistindo novela, voltam a assistir novela, não tentam esconder o corpo, ou quando tentam esconder, é de uma maneira tão precária, né? Numa caixinha de sapato embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, ou mesmo em raros casos nos quais esse corpo é enterrado assim, na frente de outras pessoas, assim, quase como um chamado de, olha, presta atenção no que está acontecendo aqui, eu estou enterrando um corpo, sabe, cova rasa, facilmente identificável. Então, assim, essas mulheres, em sua maioria, é ré primária, não tem nenhuma passagem pelo sistema de justiça, então não são pessoas que cometem crimes e que, enfim, de alguma maneira... Não, então, assim, tem um perfil, né, uma repetição nesse perfil que chama atenção para como esses fatos, de fato, não são planejados, como esses atos não são planejados, não têm intenção. E muitas dessas mulheres caem em si muito tempo depois. Então, por exemplo, um caso que eu estudei na tese, que eu considero um caso paradigmático, nesse caso, eu considero paradigmático porque eu pude olhar para ele de diferentes perspectivas metodológicas, então eu pude ler os autos na íntegra, participar do julgamento, entrevistar o promotor, entrevistar o defensor, entrevistar a ré, então eu considero um caso completo, assim, metodologicamente falando. Nesse caso específico, quando o filho chegou em casa, o filho mais velho, encontrou a mãe, que tinha acabado de dar à luz, com a cama toda cheia de sangue, porque ela teve uma hemorragia e dormiu, enquanto deixou o bebê num saquinho plástico na lavanderia, que ela pensou que estava morto, ele chegou em casa e ele perguntou o que aconteceu, ela não sabia dizer o que tinha acontecido, ela só sabia dizer que ela estava passando muito mal. E assim, ela não teve nenhuma oposição a ir para o hospital. Se uma pessoa sabe que acabou de dar à luz, que teoricamente matou o recém-nascido, e você quer ocultar isso, você vai ir para o hospital, deixar o médico perceber que tem uma placenta dentro de você? Não, né? Então, assim,
não tem relutância nesses casos, as pessoas vão ao hospital, assim, não tem uma tentativa de escamotear o que aconteceu ou de cometer um crime perfeito, né? Não tem essa ideia de que se trata de um crime, inclusive. Então, é um grande desencaixe da lei, né? Como é que pode ser uma categoria dolosa? E aí, pasme, tem vários doutrinadores que falam que se não for possível comprovar o dolo, deve ser tratado como homicídio culposo. Então, ele leva um caso que se... É o remendo do remendo. É o remendo, é o puxadinho do puxadinho, né? É o remendo do remendo, exatamente. Que coisa. E aí eu fico imaginando, como você relata que, inclusive, existe um relativo ceticismo quanto a esse genuíno estado puerperal que está na base do infanticídio por parte da doutrina, e seguramente deve existir por parte de agentes policiais, membros do Ministério Público, né, juízas e juízes. Fico pensando na situação de uma acusada, de uma investigada, de uma pessoa que eventualmente vai ser até presa em flagrante, quando esse corpo for encontrado num saquinho na lavanderia ou na caixinha de sapatos debaixo da cama dentro do armário, contando para essas pessoas que, olha, deixa eu te dizer a verdade, eu nem sabia que eu estava grávida, né? E a pessoa olhando para ela e falando, olha, na verdade, não só não tem puerpério nenhum aqui, como você está achando que todo mundo aqui é tonto, você quer me enganar, né? Acho que tem um trecho na sua tese, né, que você descreve um parecer do procurador de justiça, porque, em primeira instância, o promotor se recusou a oferecer a denúncia, opinou pelo arquivamento, e a juíza, que, diga-se de passagem, a gente acabou de voltar de licença maternidade, mandou os autos para a Procuradoria, para que a Procuradoria avaliasse se era o caso de fato arquivar, e, né, acabou-se optando por enviar para uma segunda denúncia que foi oferecida. O procurador tem uma frase que é algo do tipo, olha, não é possível acreditar que uma pessoa, por 9 vezes, tivesse um ser vivo dentro dela e não soubesse que estava grávida. Então, quer dizer, o efeito disso pode ser o pior possível, né? Porque a pessoa vai parecer como alguém que é de uma crueldade até debochada, né? De chegar e contar isso para a polícia. Não sei, enfim. Talvez eu esteja interpretando um pouco a situação a partir do relato que eu vi, né? Me chamou muita atenção essa frase do procurador na sua tese. Vamos falar disso, assim. Então, a gente já entendeu o que aconteceu. E quando esse fato chega ao sistema de justiça, como é que esse novelo se desenrola? Esse caso é bastante paradigmático, esse que você... É o meu caso central da tese, né? Acho que tem várias peculiaridades sobre ele que vale a pena ressaltar aqui. A primeira delas é que, na delegacia, foi considerado... no relatório policial, foi considerado aborto. Então, ele entra como aborto, ele chega para a primeira promotora pediu arquivamento, como você disse, porque considerou que não havia indícios suficientes de materialidade para denunciar. E aí toda essa história que você contou, né? A juíza em licença maternidade, que tinha acabado de voltar. Desculpa, ela entendeu que não havia indício suficiente porque não havia prova de que tinha nascido vivo. Exato, porque o laudo microscópico não era claro. Tá. Não era claro. Então, ela pediu arquivamento por isso. E aí é isso que você contou, né? Então, vem de aborto para um pedido de arquivamento, para então uma denúncia por homicídio duplamente qualificado, para então ser desclassificado como infanticídio no júri, e finalmente ela foi julgada por infanticídio. Recebeu uma pena de 2 anos, que deu suspensão condicional do processo, então ela tinha que ir uma vez a cada 3 meses assinar no fórum. Então foi isso, assim. Eu acho que tem uma peculiaridade desse caso, que não é peculiar desse caso, né? Mas esse caso ele permite ver uma série de coisas, dentre elas o quanto as moralidades dos agentes do sistema de justiça pautam os casos. E é uma loteria. Eu trabalho com esse conceito da Bárbara Lupetti
de loteria judiciária, que eu acho que ele se encaixa muito bem, uma loteria judiciária. A religiosidade de uma juíza, a crença de um promotor, a dedicação mais ou menos de um defensor que estuda e pega uma bibliografia de qualidade ou que fica mais no senso comum, tudo isso vai fazendo muita diferença em como esses casos são denunciados e julgados. Então, eu acho que eu encontrei 30 maneiras diferentes desses casos serem denunciados. Então, variações de aborto, infanticídio e homicídio. Mas aborto, infanticídio tentado, infanticídio, homicídio qualificado duplamente, triplamente, com agravante, todos esses somados com ocultação de cadáver, enfim, 30 maneiras distintas de serem denunciados casos, como eu disse, muito semelhantes entre si e muito semelhantes aos casos da bibliografia especializada na temática, produzida com ciência de qualidade, né, pesquisa empírica de alta qualidade, tanto na área de psiquiatria, quanto no próprio direito. Tem alguns estudos interessantes com um grupo de mulheres presas por matar os filhos, então tem um corpo empírico interessante. Tem estudos da área da psicologia, então todos esses estudos batem e coincidem entre si, estão dialogando com os nossos casos, mas eu não encontrei na bibliografia, nos processos lidos, menção a esses estudos. Então, assim, as frases mais usadas nos processos, uma frase de 1940 do Flamínio Fávero, que está dizendo que o estado puerperal é presumido, então que não precisa haver laudo para comprovação, então ele acredita no estado puerperal, e essa frase, para aqueles que acreditam, cai super bem. E tem outras falas de doutrinadores dos anos 60, 70, assim, não existe na doutrina, Rafael, diálogo com a produção científica de qualidade que existe desde a década de 70. Né? No mínimo, acho que desde 60, final da década de 60, já tem trabalho de qualidade sobre o tema, mas assim, é como se não houvesse, e o repertório em torno do infanticídio fica sempre nesse lugar da doutrina especializada que, enfim, é um achismo total também. Né? Então, tem um menu, eu falo que existe um menu que você pode escolher. Bom, se eu acredito no infanticídio, eu vou levar essa doutrina. Se eu não acredito, eu vou levar essa. E tem um menu para os que acreditam, para os que não acreditam. Então, isso possibilita, né, que moralidades, por exemplo, como a desse procurador, né, ele não tinha ideia do que era, ele não tem noção, ele nunca engravidou, ele não sabe o que é, ele nunca estudou isso a fundo. Então, assim, no achismo do senso comum dele, ele está dizendo que é impossível uma mulher estar grávida e não saber. Mas olha que curioso, né? A ciência está dizendo que é possível, a ciência está mostrando que é possível. Tem um monte de estudos. Então, assim, é levado a sério o que se faz no sistema de justiça, ou é a opinião dos julgadores que é considerada, e se ele acha que é impossível uma mulher grávida parecer que não estava grávida, então é isso que vale. Né? Então, isso não é uma característica só dos casos de infanticídio, né? Isso aparece em tudo, né? As moralidades permeiam toda a atuação judicial, mas é que quando a gente fala em infanticídio, que a gente está pensando, né, em casos tão extremos, que causam uma comoção social muito grande, que a gente está pensando, né, num ato de ruptura com a continuidade da vida, nos é muito assustador, né? Falar em infanticídio não é uma coisa leve. Então, nesses casos que geram uma comoção social e que geram uma percepção sobre o que é o corpo feminino, o que é instinto materno, qual a função, né, esperada de um dever ser feminino, tudo isso está nesse balaio que permite que essas moralidades se exacerbem e venham à tona da maneira como vem nos autos. Pensando no que você está falando, de novo, né? O filme me impactou muito. Eu achei muito bom o filme. E o filme contrasta duas mães, né? Três, na verdade. Mas tem a mãe que comete o infanticídio, e tem a outra mãe, que é a protagonista do filme, e que tem em relação ao sistema penal uma atuação que a gente também pode dizer assim, é uma atuação criminosa, né?
porque em um determinado momento do filme ela comete um crime. Só que ela comete um crime para proteger o filho. E eu fico imaginando o quanto muita gente tenderia a olhar para este crime de maneira mais favorável, justamente por essa moralidade da figura materna, de quem você espera que faça tudo para proteger o filho, até ir presa, se for o caso, né? Porque cometeu um crime para protegê-lo. Acho que, enfim, Posso muito... só falar uma coisa Pode? sobre isso? Claro. Eu acho que tem um elemento aí no filme também que é um recorte de classe e raça muito claro, Muito, né? muito. Essa mulher de classe alta defendendo o filho e fazendo tudo por ele, e ela é bonita, loira, rica, bem vista, tal, né? Come sushi à tarde com as amigas, tomando vinho branco, né? Total. Exatamente. E a empregada doméstica da casa, a trabalhadora doméstica da casa, vivendo ali naquele cantinho, no banheiro. Então, enfim, acho que esse recorte é muito importante. E eu acho um ponto, né, de principalmente do que chega no sistema de justiça criminal, né? Porque a gente não tem noção de qual é a cifra oculta desses casos. Muitos casos devem acontecer e se resolvem no seio familiar. O que chega no sistema de justiça, né? A maioria de pessoas pobres que tem uma circulação maior na casa, que, enfim, a vizinha viu um barulho estranho, já denunciou. Então, assim, tem uma coisa muito, muito clara ali para mim, de que os casos que chegam por uma série de razões da seletividade e tudo mais, tem a ver com os casos das pessoas de classe baixa, né? E na sua amostra do doutorado isso aparece? Isso aparece, eu não consegui ver raça, é muito difícil conseguir ver raça, porque isso não estava presente, a não ser nos processos, nos 7 autos, né, na íntegra dos autos processuais, que talvez tenha raça em algum momento, mas nos acórdãos não foi possível, né? Eu li 7 autos na íntegra, 179 acórdãos, fiz entrevista com vários atores processuais, inclusive com a ré, trabalhei com as doutrinas como fonte primária, doutrina penal e doutrina médico-legal. Então, só para falar minha metodologia, que eu não sei se eu tinha falado ainda, mas nos autos dá para ver raça, mas não era algo que chamou tanta atenção, e nos acórdãos não era possível. Então, mas foi possível ver por N elementos de classe, né? Isso sim, bairro onde morava, situação de moradia, isso tudo, de alguma maneira, na narrativa aparece e você consegue pescar um pouco de que lugar se está falando, né? Mas eu acho interessante que eu tive um caso de classe alta, de uma menina de classe alta que morava em Moema, e nesse caso específico, tem um elemento que eu acho que vale a pena chamar a atenção, assim. Ela estava grávida, a família dela era da área da saúde, o irmão e a mãe era psicóloga e o irmão dentista. A mãe suspeitou que ela estava grávida, ela fez um teste de gravidez na frente da mãe, deu negativo, então se esqueceu essa história. E algum tempo depois, o corpo de um recém-nascido morto foi encontrado num saco de ração para cachorro, né? E aí, quando o porteiro denunciou para a polícia perguntou, bom, mas quem estava grávida no prédio? E todos foram unânimes em dizer que quem estava grávida no prédio era a tal da menina do apartamento tal. Só que, assim, a gravidez, Rafael, é um elemento também social, ela precisa ser reconhecida socialmente para ela existir. Na casa dela, ela não foi reconhecida socialmente, não existia essa gravidez ali. Então, o prédio inteiro sabia que ela estava grávida, achava que ela estava grávida, mas dentro de casa não existia. Tanto que a trabalhadora doméstica foi interrogada e ela falou assim, olha, eu percebi uma coisa estranha, porque eu não percebia elementos de menstruação, assim, quando eu recolhi o lixo, mas eu esqueci disso. E a mãe falava, não, ela fez o teste de gravidez na minha frente e deu negativo. E aí tem 2 elementos que eu queria ressaltar desse caso que eu acho interessante. Um é uma coisa que eu ainda quero estudar, mas quem mexe no nosso lixo, né? Quem encontra o bebê é o porteiro, quem fala da menstruação ali, que não estava vendo resquício de menstruação, é a trabalhadora doméstica, né? Então tem toda
manusear das escatologias ali, que eu acho interessante pensar nesse recorte, é algo que me chamou a atenção na tese que eu queria continuar pensando a respeito, né? Mas, fora isso, o fato dela ter colocado o bebê num saco de ração de cachorro foi ressaltada pela juíza inúmeras vezes, né? Como essa pessoa que é tão desumana que é capaz de matar o próprio filho e colocá-lo num saco de ração para cachorro. Então, eu acho isso curioso, né? O quanto dá para perceber, né, de fato, como as moralidades operam nesses casos. Mas esse foi meu único caso de classe alta, assim, a maioria era caso de mulheres em situação de vulnerabilidade. Entendi. E, Bruna, e para terminar, como é que a gente encaixa a pena do infanticídio nas teorias da pena? Por que a gente pune uma mãe que cometeu infanticídio? O que a gente espera obter dessa punição? Olha, a minha leitura é a ideia de que é um ato intolerável, socialmente intolerável. É contra, né, é contra a continuidade da vida, é contra, teoricamente, né, o olhar do senso comum é contra a natureza humana, né? Bem no senso comum de pensar essa ideia de natureza. Então, assim, não é possível que uma pessoa matou o ser mais inocente, mais no imaginário sobre o que também é a infância, o bebê, né? É o ser mais inocente, mais puro, mais indefeso, né? Como é que aquela que tem como obrigação defender é capaz de matar? Então, se não tratado na chave científica, imagina você, né, a quantidade de interpretações e de emoções que esses casos podem gerar. São casos trágicos, são casos tristes, as fotos do processo são sempre muito tristes, assim, é um bebê, é uma vida, né? É uma possibilidade interrompida. Então, eu acho que a punição aqui ela é para dizer que isso é intolerável, para dizer que não se suporta isso, né? Isso não pode acontecer, ainda que seja uma punição claramente contrária à própria lógica do direito penal, porque ela é contrária, essa questão do dolo, essa questão da dificuldade de enquadramento, da não preparação, enfim, são tantos elementos que, para o direito penal, dentro da própria chave de culpa, né? Tipo, essa mulher ali, ela não foi que ela não tirou o bebê da privada porque ela queria que ele morresse, ela não tirou o bebê da privada porque ela nem se ligou que tinha um neném da privada, ou mesmo caiu na privada e ela desmaiou em seguida, ou ela estava totalmente perturbada, não pensou que tinha que tirar. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, é cortar o cordão umbilical. Eu mesma, Bruna, não tenho filho, eu nunca imaginei que, assim, quando você corta o cordão umbilical, você tem que amarrá-lo, senão o bebê pode morrer de hemorragia. Há casos e casos, tem até um caso num livro da Débora Diniz que ela conta, né, um caso que é esse, foi cortado o cordão umbilical e o bebê morreu de hemorragia, mas a mulher falou, mas eu não sabia que eu tinha que amarrar, eu sempre vi em filme que tem que cortar, mas eu nunca vi o ato de amarrar. Então, perceba, assim, são casos que eu acho que nem na categoria culposa seria possível entrar se tivesse a categoria pensando culposa, nisso, né? Acho que nem o culposo resolveria Nem boa culposo. parte dessas situações. Então, assim, eu acho que, assim, muitas das vezes a pena acaba sendo uma pena pequena, né? E tem suspensão da pena, tem alternativas penais, outras respostas que não a prisão. Mas eu acho que a vivência do processo já é uma pena, né? Aquela ideia de que essa mulher ir ao fórum, essa história, remoer essa história, voltar no fato de ser uma mãe que matou o próprio filho, esse reforço desse lugar, eu acho que já é um exercício de pena importante. Lembrei o nome do livro, no Dar a Alma, a história de um infanticídio, o Prósperi, ele fala que a Lúcia Cremoni, que era a ré, ela teve que andar com o bebê morto pendurado no pescoço em toda a cidade, no dia do julgamento, e que aí depois ela foi julgada a pena de morte.
E eu fiz uma analogia na minha tese com esse bebê morto pendurado no pescoço dessa mulher que passa por todo esse processo, sem qualquer preocupação com o amparo da área da saúde. Então, não tem um encaminhamento correto para a saúde. Eu ia te perguntar isso. Se Exatamente. Entre as respostas do sistema penal tem alguma coisa que considere essa situação. E a resposta que vem do sistema penal, se for, por exemplo, uma medida de segurança de internação ou de tratamento ambulatorial, ela vem 4 anos depois, né, ao final do julgamento pelo júri. Então, ela vem muito tempo depois. Muito tempo depois, assim, não tem nem mais o que se cuidar, né, em termos de saúde, a não ser, claro, né, de uma mulher provavelmente quebrada no meio, né, muito adoecida pelo processo, mas assim, a situação é pontual, então assim, não tem um protocolo de encaminhamento imediato dessa mulher para o sistema de saúde, para um acompanhamento psicológico de qualidade. Eu queria te contar só rapidinho um caso que eu acho que é interessante, que é um caso trabalhado pela Vera Iaconelli no doutorado dela, que é um caso fantástico, que é assim, uma menina deu à luz no banheiro do hospital. Ela foi ao hospital, o médico falou que ela não... ela estava com cólica, deu um Buscopan, não percebeu que ela estava dando à luz, e ela deu à luz no banheiro do hospital. Deixou o bebê no banheiro do hospital e foi embora. O hospital entrou em contato com ela quando ela estava no ônibus, falando, olha, esse bebê que está vivo é seu, né? Foi você que foi vista saindo do banheiro, tal, não sei o quê. E esse caso é um caso muito bem sucedido, porque entraram em contato com uma equipe de qualidade da psicologia muito rapidamente. E ela teve a sorte de, nessa loteria toda, ela ser atendida pela equipe na qual a Vera trabalhava. Então, é um caso, né, da própria Vera. E aí, ela fala que o fato da equipe de psicologia ter entrado desde o começo impediu, né, inclusive a denúncia, a abertura do inquérito policial, porque se considerou ali que aquilo já estava sendo resolvido numa outra seara, o delegado não instaurou o inquérito. Né? Seria uma tentativa de infanticídio, mas não foi. Então, foi tratado numa outra chave, é um caso muito bem sucedido, porque essa mulher depois se descobriu mãe, cuidou da criança, inclusive se tornou uma enfermeira neonatal, o que eu acho curioso, né? Mas é um caso bonito para se ver que quando a resposta não é a resposta punitiva do sistema de justiça, tem tantas possibilidades outras, né? Inclusive de cuidar dessa mulher, porque o que essa mulher está precisando desde a gestação é de cuidado, né? Sem dúvida. Bruna, muito obrigado. Foi incrível esse papo com você. Que bom, eu que agradeço. A gente se vê. Um abraço, boas pesquisas. Obrigada.